Olá, pessoal, tudo bem? E nós estamos aí mais uma vez, né? Aqui no meio-dia com Cristo. Isso aí, meio-dia em ponto, agora dia 14 de maio, né? 14 de maio. E tá frio aqui em Guarapuava, no Paraná, mas glória a Deus por isso. Estamos, né, completando um ano e eu ri muito agora, né? Porque a gente começou, vai ser um mês se alegrando, né? Agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida por um ano, né? Mas o ano vai se completar mesmo dia 13 de junho, tá? Mas a gente já começou a comemorar. Todos os dias a gente vai comemorar esse um ano, não é? 365 dias juntinhos. E por isso que a gente já celebra, ok? Então, desejamos uma boa tarde para você. E você que está nos assistindo, coloque É o braço do meu marido. Você coloque um oizinho, né? Pra gente ver que você está presente, tá bom? Porque quando você assiste, não aparece, né? Parece várias pessoas assistindo, mas não aparece quem está assistindo. Por isso que a gente pede, né? Olá, Vilma. Bom dia, minha querida. Deus te abençoe poderosamente. Bom dia, meu sogro, irmão Euler. Bom dia, Daniele, minha cunhada. Márcio, meu cunhado. Marielle, minha sobrinha. Deus abençoe você poderosamente. Hoje é aniversário de casamento, né, Dani? Fazendo aniversário de casamento, a Daniele e o Márcio. Quantos anos de casado? Coloca aí pra gente estar agradecendo a Deus pela vida de vocês, né? Como a gente está orando pela família, viver em família não é fácil. Viver em família é um desafio, mas é um desafio que Deus permitiu que a gente, né, possa vencer. Se você está numa família, é porque Deus te colocou nesta família e que você tem uma função nessa família, né? Relacionamento marido e mulher é complicado, porque cada um pensa diferente, tem hábitos diferentes, né? E tem que se respeitar. Pais e filhos é complicado, porque é uma geração diferente. Pais e netos, avós e netos, mais complicado ainda, porque são duas gerações, não é verdade? E entre irmãos também. É complicado, cada um pensa diferente. Mas mesmo assim a gente tem que agradecer a Deus, porque Deus nos colocou nesta família. E por isso a gente está orando pela família este mês todo. Hoje é o 13º dia de intercessão pela família. E cremos que Deus tem muita coisa ainda para revelar, né, de falar aos nossos corações. Hoje nós separamos a palavra do Senhor, nós vamos ler diretamente na... Ué, sumiu. É engraçado isso aqui. Quando menos espera, ele... Ah, apareceu. Isaías, nós vamos ler Isaías, capítulo 61. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Olha que palavra maravilhosa, não é verdade? E nós vamos dar continuidade agora, que Jesus, ele, depois de ser tentado no deserto, ele foi para Jerusalém, para Galileia, e depois foi até Nazaré. Lá em Nazaré, vamos ler, que fica mais fácil para a gente depois
comentar o que aconteceu. Uma coisa bem interessante. Vamos lá? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios e perguntavam: Não é este filho de José? Até aqui. Gente, é interessante, né? Como a gente pode tirar vários aprendizados nesse texto. Mas eu quero focar basicamente no seguinte. Primeiro que Jesus havia sido tentado, né? No início diz, e ele saiu, foi para Galiléia e depois ele foi em Nazaré. Quando ele chega em Nazaré, olha que coisa interessante, o hábito, né? Como havia o costume de ler. Então, ele frequentava as sinagogas e ele lia nas sinagogas. Para ler numa sinagoga não é qualquer um, não. Tem que ter, né? Tem que ter o quê? Tem que ser mestre, rabi, né? Rabino. Tanto que o pessoal chamava ele de rabi, mestre, né? Então, Jesus, ele tinha uma capacitação, né? Então, ele pegava e já entregava um livro para ele. E não é igual a gente hoje, que a Bíblia é fácil de ler, né? Era muito complicado, eram pergaminhos muito complicado de ler. E não eram todos que liam e escreviam naquela época, tá? Era só as pessoas mais cultas. E ali Jesus começa a ler. Ele leu o quê? Isaías, aquele texto que a gente leu antes, Isaías, né? 61, do 1 ao 3, que nós lemos no início. E agora a gente começa a ver que ele começa a falar, né? Que ele veio para dar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, né? Trazer paz. Ele começa a falar que tirar, né, a tristeza, colocar alegria, que é o texto de Isaías que diz ali. E o interessante é que logo depois que ele acabou de ler, entregou, né, ele começou a meditar naquela palavra. E interessante que todos davam testemunho, todas as pessoas falavam: olha só que legal, eles se maravilhavam. Essa era a palavra que nós lemos aqui. Eles estavam maravilhados. De repente, alguém fala assim: não é este o filho de José? Naquele lugar, eu vou até pegar mais um pouquinho para a gente ler ali. Neste lugar, não sei se vocês já leram que fala assim: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Significa que as pessoas não valorizavam, né, as pessoas que eram dali daquela cidade. E aqui a gente vai continuar lendo o seguinte: disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, eu vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarapta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram da cidade e o levaram para cima do monte sobre o qual
estava edificada para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Gente, que coisa, né? Primeiro eles se maravilhavam do que ele estava falando. Primeiro eles estavam falando assim, mas olha que palavra maravilhosa, olha a interpretação, né? E de repente eles falam assim, isso aí não é o filho de José, o carpinteiro? Porque na mesma hora eles desprezaram o que ele estava falando. E o que eu quero dizer hoje, né, em relação à família, é que muitas vezes a gente despreza o que o nosso pai fala, o que a nossa mãe fala, os conselhos de casa, não é verdade? O filho não escuta muito o pai, às vezes quebra, né, a cara, por quê? Porque não quis ouvir, não quis aceitar. E às vezes não, sempre os pais estão certos. Bom dia, Margarida, minha querida. Um beijo no seu coração. As pessoas não querem ouvir a palavra de sabedoria, né, dos avós. Quando os avós dão conselho para os netos, é ultrapassado, ele não entende nada, não sabe nada, não é verdade? Mas eu quero dizer para vocês que os nossos pais, eles têm vivência e, além do mais, eles têm autoridade espiritual sobre as nossas vidas. Então, vamos obedecer os nossos pais, vamos ouvir os nossos pais, né? Vamos dar honra aos nossos pais. E aqui você vê, né, que Jesus sofreu isso, né, na sua própria família, na sua própria terra. Ele não foi recebido e queriam matá-lo. E ele pegou e saiu, foi embora. Né? E é assim que a gente não deve se preocupar também. A gente precisa entender quais são os propósitos de Deus para a nossa vida, não é? E fazer a vontade de Deus. E hoje a nossa oração vai ser para que os filhos escutem mais a voz dos pais. Amém? Vamos ter a nossa palavra de oração? Oi, pessoal. Boa tarde. Paz do Senhor, tudo bem? Um abraço a todos que estão assistindo aí. E dizer que minha sobrinha está assistindo. E quero pedir desculpa a vocês que têm sobrinhas, porque a minha é a mais linda do mundo. Linda, inteligente, forçada, advogada, doutora, daqui uns dias, se Deus quiser. Tenho certeza disso. Né, Mari? Então, o que a Márcia falou aí de obedecer pai e mãe, eu tenho uma dura experiência disso, né? Uma situação que aconteceu há quase 15 anos atrás, e se eu tivesse dado ouvido ao que o meu pai disse, eu não estaria passando por algumas questões, né, pai? Você sabe o que eu tô falando. Não precisamos dar nome aos bois, né? Mas isso é verdade, né? Então vamos orar, que Deus abençoe o nosso dia aí. A Mari mandando um coração pro tio, né, Mari? Pode mandar, não tem problema não. O tio te ama, tá bom? Te amo muito. Tenho muito orgulho da menina que você está se tornando, da mulher que você vai se tornar. E é isso aí, tá bom? A gente tem que marcar o ambiente que a gente vive, né? E é isso aí. Que Deus te abençoe, Mari. E vocês que não têm uma sobrinha tão linda quanto eu, morram de inveja. Vamos orar então? Deus maravilhoso, nós queremos te agradecer nesse dia, Pai. E em nome do Senhor Jesus, nós queremos colocar todos os filhos, nós filhos, nas tuas mãos, que possamos abrir a nossa mente, meu Pai, que possamos ouvir mais os nossos pais, que possamos ter entendimento, que possamos honrar, meu Pai, nossos pais, que possamos zelar por eles.
porque um dia também seremos como eu sou o Pai. E desejo que meu filho também respeite a mim, a mãe dele, que ele nos honre e seja um grande homem. Assim eu desejo de todos os pais para seus filhos. Em nome de Jesus, entregamos as nossas vidas nas tuas mãos e pedimos que venha abençoar esses dias, esse sábado. Guarda-nos, meu Pai, debaixo das tuas mãos poderosas. Abençoe os nossos trabalhos, nossos empregos, empresas, meu Pai, os clientes. Em nome de Jesus, seja conosco no restante desse dia. Em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, que vocês possam ter um sábado abençoado, guardados por Deus. E amanhã a gente volta aí. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, tá bom? E até amanhã com a graça do Senhor Jesus. Tchau, tchau.